Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan mais uma vez por aqui iniciando mais uma aula do nosso canal e hoje nós vamos fazer a correção do PET, volume 5, semana 3, referente ao oitavo ano. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa atividade. Atividade número 1, uma atividade do Enem. Em alguns países anglo-saxões, a unidade de volume utilizada para indicar o conteúdo de alguns recipientes é a onça fluida britânica. O volume da onça fluida britânica corresponde a 28,4130625 ml. A título de simplificação, considere uma onça fluida britânica correspondendo a 28 ml. Então a gente vai considerar como 28 apenas, né? Vai ignorar o que tem depois da vírgula. Nessas condições, qual o volume de um recipiente com capacidade de 400 onças fluidas britânicas em centímetro cúbico? Então vamos lá. A primeira coisa, conforme eu falei, né, a gente vai ignorar a parte da vírgula ali do nosso número, vai ficar apenas a parte inteira ali. Então, a gente sabe que uma onça fluida britânica são 28 ml. A gente sabe que tem 400 onças fluidas britânicas dentro desse recipiente, né? Então, se eu fizer o 28 vezes 400, eu vou ter o meu valor aqui em ml no nosso recipiente. Porém, é falado que ele quer o volume em centímetros cúbicos, né? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente sabe que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Ou seja, se eu tenho 11.200 ml, então o volume do recipiente é de 11.200 centímetros cúbicos, tá certo? Número 2. Um tanque tem a forma de um paralelepípedo reto retângulo com as seguintes dimensões: 1,80 metros de comprimento, 0,90 metros de largura e 0,50 metros de altura. Sabendo que o volume de um paralelepípedo reto retângulo é dado pela multiplicação entre as medidas de comprimento, largura e altura, calcule a capacidade desse tanque em litros. Então, a gente sabe que para calcular o volume, né, a gente precisa de multiplicar aqui o comprimento, largura e altura. Esses valores nos foram dados, né, 1,8, 0,9, 0,5. Então, nós temos aqui um volume de 0,81 metros cúbicos. Como ele quer a resposta em litros, a gente tem que lembrar que em 1 metro cúbico cabe 1.000 litros de água. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma regrinha de 3. 1 metro cúbico cabe em 1.000 litros de água. 0,81 metros cúbicos cabe em quanto? Aí a gente vai multiplicar cruzado, né? Então vai ficar 1 vezes x, aí a gente ignora, tá, pessoal? Depois da regrinha de 3, a gente vai ignorar essa parte aqui das unidades, né? Vai utilizar só os números. Então fica x vezes 1x, 0,81 vezes 1.000, 810, ou seja, 810 litros. Número 3. Um reservatório de água que tem o formato de um paralelepípedo reto retângulo possui as seguintes dimensões: 7 metros de comprimento, 4 metros de largura e 1,5 metros de altura. Quantos litros de água serão necessários e suficientes para encher esse reservatório? Então a gente vai ver aqui novamente o volume, né, da nossa, do nosso paralelepípedo. Substituindo os valores comprimento, largura e altura, a gente vai encontrar aqui então 42 metros cúbicos. A gente acabou de ver na atividade anterior, em 1 metro cúbico cabem 1.000 litros de água, então em 42 metros cúbicos vão caber 42.000 litros de água, né? Basta a gente fazer aí o 42 vezes 1.000. Atividade 4. Quantos litros de água estão contidos numa piscina retangular de 10 metros de comprimento, 5 metros de largura e 1,5 metros de altura, se ela está com 80% de sua capacidade ocupada? Dê a resposta em quilolitro. Então vamos lá. Mais uma vez, nós vamos calcular o volume máximo dessa piscina, né? Substituindo os valores 10, 5 e 1,5, a gente tem então 75 metros cúbicos. Ou seja, a gente já sabe que 1 metro cúbico cabe em 1.000 litros de água, então nessa piscina cabem 75.000 litros de água. Porém, ela está apenas com 80% da sua capacidade ocupada. Então a gente vai ter que calcular 80% de 75.000. Aí a gente vai cortar os zeros aqui para facilitar o nosso cálculo, né? E vai ter que fazer 8 vezes 7.500, que resulta em 60.000 litros. Isso é a capacidade, é o que tem de água na nossa piscina. Porém, ele quer a resposta em quilolitro. Como que a gente vai fazer
para transformar 60 mil litros em quilolitros? Muito simples, ó. Eu estou aqui no litro e eu quero transformar em quilolitro. Eu vou ter que andar 3 casinhas para a esquerda. Andando 3 casinhas para a esquerda, a gente chega então no valor de 60 quilolitros. Na atividade 5, qual é a profundidade de uma piscina em formato de um paralelepípedo reto retângulo, cuja capacidade é de 22.500 litros e que possui lados medindo 3 e 5 metros? Dê a resposta em centímetro. Então vamos lá. Mais uma vez, nós vamos calcular o volume e agora nós vamos fazer o seguinte aqui. A gente sabe que tem nessa piscina 22.500 litros. Então, ó, 1 metro cúbico cabem 1.000 litros, x metros cúbicos cabem 22.500 litros. Fazendo a multiplicação cruzada, né? E depois passando o 1.000 para dividir, a gente chega na resposta de 22,5. Por que eu fiz isso? Porque esse 22,5, que é o nosso volume, ele é o resultado dessa multiplicação aqui. Né? Então, aqui, como eu tenho comprimento, largura e altura em metros, eu não poderia vir aqui no meu volume e colocar 22.500 litros. Então, eu peguei esses 22.500 litros e transformei num volume cujo o valor aqui está em metros cúbicos. Né? Então, agora eu substituo esse valor de 22,5 no lugar do meu volume e faço a multiplicação. Né? 3 vezes 5, 15, passo esse 15 para o outro lado, dividindo, e aí eu chego na resposta então de 1,5 metros. Eu preciso transformar essa resposta em centímetros. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 1,5 metros e transformar em centímetros. Como que a gente faz para transformar metro em centímetros? A gente multiplica por 100, né? Metro, decímetro, centímetro. Então a minha resposta aqui, ó, eu vou pegar a minha vírgula e vou andar 2 casinhas para a direita. 1, 2, e aí eu tenho a minha resposta em centímetros. Na número 6, o hidrômetro é um instrumento utilizado para medir o consumo de água em metros cúbicos. O consumo de água de um prédio aumentou muito durante a Covid-19. Em abril de 2020, foi feita a leitura de 28.500 metros cúbicos e, no mês seguinte, a leitura do hidrômetro foi 34.800 metros cúbicos. Responda as questões a seguir. Qual o consumo de água em decímetros cúbicos no mês de maio? Então, a gente vai pegar aqui, né, já coloquei a tabelinha para facilitar. Se eu for pegar o mês de maio, vamos achar aqui, em abril e no mês seguinte, 34.800 metros cúbicos. Se eu for pegar metro cúbico e transformar para decímetro cúbico, eu vou multiplicar por 1.000, então é só acrescentar 3 zeros. Agora, na letra B, qual o consumo de água em litros no mês de maio? Então, aqui é o seguinte, a gente tem aqui que foi consumido, né, 34.800 metros cúbicos. A gente sabe que 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1.000 litros. Então, se eu tenho 34.800 metros cúbicos, basta eu multiplicar esse valor por 1.000. E aí, multiplicando por 1.000, é só acrescentar 3 zeros, né? Então, eu tenho aqui 34.800.000 litros de água, né? Letra C, qual a porcentagem de aumento do consumo de água de abril para maio? Então, aqui é o seguinte, eu vou montar uma razão, né, para ver o quão maior o consumo de maio foi de abril, né, e quando eu faço essa divisão eu tenho 1,22. O que isso quer dizer? O número que está aqui em cima, ele é 1,22 vezes maior do que o de baixo. O que isso quer dizer? Esse uma vez seria os 28.500. Esse 0,22, esse vírgula 22, né, que seria o 0,22, é o quão maior ele é o de baixo. Então, 0,22 transformando em porcentagem, é só a gente pegar, multiplicar 0,22 por 100, né, e aí a gente vai andar 2 casinhas para a direita, chegando então em 22%. E na número 7, na casa de Manuel, há uma caixa d'água vazia com capacidade de 2 metros cúbicos. Manuel vai encher a caixa trazendo água de um rio próximo em uma lata, cuja base é um quadrado de lado de 30 centímetros e cuja altura é 40 centímetros. No mínimo, quantas vezes Manuel precisará ir ao rio até encher completamente a caixa d'água? Então aqui é o seguinte, vamos transformar em litros para ficar mais fácil da gente entender, né?
ele tem que encher uma caixa de 2 metros cúbicos, a gente sabe que 1 metro cúbico é 1.000 litros, então 2 metros cúbicos equivalem a 2.000 litros. Agora, a gente vai calcular o volume da caixa que ele está usando para trazer a água. Tá? Substituindo os valores, como a base é quadrada, então é 30 por 30 centímetros, né, a gente está falando, e a altura seria 40. Então, nós temos aqui 30 vezes 30 vezes 40, 36 mil centímetros cúbicos. A gente vai ter que fazer uma mudança aqui para ficar mais fácil. Eu vou pegar o meu centímetro cúbico e vou transformar em decímetro cúbico. Então, para transformar centímetro cúbico em decímetro cúbico, eu vou dividir por 1.000. Isso para a gente trabalhar com um número menor, tá, pessoal? A gente sabe que em 1 decímetro cúbico cabe exatamente 1 litro, tá? Ou seja, essa caixa que ele tem, ela cabe em 36 litros. Essa caixa, essa lata, aliás, né, que fala aqui, uma lata. Essa lata dele cabe em 36 decímetros cúbicos. A gente sabe que 1 decímetro cúbico cabe 1 litro, como é 36 decímetros cúbicos, então são 36 litros. Então ele vai trazer de 36 em 36 litros, né? Eu vou pegar os 2.000 litros e vou dividir por 36, porque eu vou ver quantas vezes o 36 cabe dentro do 2.000. A gente chega na resposta de 55,5555 infinitas vezes. Né? O que isso quer dizer? Como a gente está falando de idas e voltas, né, percursos completos, vamos dizer assim, para poder encher essa caixa d'água, não tem como ele ir 55 vezes até o rio, mais metade de uma vez, não existe isso. Então a gente precisa do número inteiro, e aí seria o maior inteiro depois do 55, né? Não o 54, que não daria certo também. Então, seria necessário ir até o rio 56 vezes, tá certo? Então, essa foi a nossa correção do PET, volume 5, referente à semana 3 do 8º ano. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui nos comentários, que assim que possível eu respondo para vocês. Então é isso, muito obrigado, até a nossa próxima aula.